Boa noite novamente a todos os colegas, a todas as colegas. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro da Jornada 1 dos Formadores em Ação. Nós vamos trabalhar a temática clima escolar. Eu sou a Karina. Estou assim bem honrada de poder trabalhar com vocês, de poder ajudar, de poder, na verdade, assim, gente, a gente aprende muito, de poder contribuir aí com a formação de vocês e ao mesmo tempo também, né, ser contribuída, porque o bom de trabalharmos em pares, o bom de trabalharmos juntos é essa troca, né? Que nos fazem ser professor e que é muito diferente, né, na nossa profissão, é algo que chama bastante atenção na nossa profissão e faz toda a diferença, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, pessoal, o nosso slide aqui, o nosso material. Este encontro agora é um encontro de acolhimento. Nós vamos nos conhecer, nós vamos nos acolher e a gente vai falar um pouco sobre a organização do nosso encontro nesta primeira jornada. Como a gente faz na escola, né? Quando a gente chega na sala, a gente dá bom dia, boa tarde, e aí a gente passa ali os conteúdos do trimestre, os objetivos, como que nós vamos fazer as avaliações. Então, neste momento agora, é um momento mais de organização da nossa jornada, né? Então, essa é a nossa reunião número 1. Clima escolar e a nossa temática, educar em direitos humanos, e refere a semana de 2 de março a 6 de março. Bom, pessoal, que a nossa participação, né, ela seja ainda mais efetiva e ativa, nós vamos fazer aquela retomada, né? Aqui todo mundo, acredito eu, já não é o primeiro formador que participa, então a gente vai fazer aquela retomada de sempre, os nossos combinados. Então é imprescindível que a nossa câmera esteja aberta, inclusive até para em termos assim de computação da nossa frequência, né, de fechamento aí da nossa formação, da nossa avaliação, né? Então a gente também solicita a vocês, pessoal, que de preferência, nós façamos os encontros através de um computador. Por quê? Porque a gente sabe que o celular, às vezes, ele nos impossibilita de realizar algumas funções, alguns aplicativos, algumas ferramentas, fica muito difícil. E a gente precisa aproveitar esse momento assim que para nós que estamos em sala de aula, vocês, daqui a pouco a gente vai fazer uma apresentação. Na nossa temática também tem pessoas que estão nos núcleos, estão na SEED em Curitiba, estão às vezes na direção. A gente sabe que o nosso tempo é muito precioso. Então a gente vai aproveitar aqui todo esse tempo da melhor forma possível para aprender, para trocar, para compartilhar os nossos aprendizados. Então, só retomando de novo, tá? Câmera aberta, que inclusive vai confirmar a presença de vocês, é mais uma forma de confirmação da presença de vocês. E, de preferencialmente, claro, às vezes ocorre que você está em algum outro ambiente, enfim, tem que usar o celular, mas de preferência utilizarmos o computador. Quais são os objetivos do nosso primeiro encontro de acolhimento? Integrar e acolher todos vocês, né? Integrar tanto vocês comigo, a professora formadora com vocês, acolhê-los, né? Dando as boas-vindas, orientando aí como que vai ser a nossa jornada. Apresentar os aspectos importantes da organização do nosso grupo de estudos e planejar os próximos passos para a jornada. Então, a nossa jornada ela é baseada em metodologias ativas, em aprendizagem entre pares. Então, a gente sempre tem os combinados, tem o passo a passo e tem o planejamento, e isso é muito importante. Tudo certo, pessoal? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Então, seguindo. Bom, nossa agenda como maneira da gente também se organizar e fazer a nossa gestão do tempo com qualidade. O nosso acolhimento e integração, 20 minutos.
Nós vamos conhecer o manual do Formadores em Ação, do grupo de estudos, 20 minutos. Nós vamos realizar um check-in, 10 minutos. Nós vamos conversar sobre o calendário da jornada e cronograma, 5 minutos. E por fim, 25 minutos, nós vamos conversar um pouco sobre o nosso Classroom, as duas atividades avaliativas e a nossa certificação. Então, seguindo. Bom, agora nós vamos para a parte do nosso papo, né? Tem colegas entrando ainda na reunião, então boa noite a todos que entraram agora, a todas. E olha só, gente, eu já dei, né, as boas-vindas a vocês e darei novamente, né, lendo aqui o slide. Seja bem-vindo ao Grupo de Estudos Formadores em Ação, que é uma formação continuada em serviço e, ao mesmo tempo, ela também nos possibilita avançarmos na nossa carreira. Então, é uma formação continuada em serviço que que tem como objetivo a mudança da nossa prática em sala de aula, como consequência, uma educação com mais qualidade para os nossos estudantes, e ao mesmo tempo também ela nos auxilia, ela nos proporciona a nossa caminhada na carreira, né? As nossas progressões. Bom, então nesse momento de acolhimento, nós vamos contextualizar com a nossa sociedade, com a nossa vida atual. Assim como nas redes sociais, aqui a gente também vai formar uma comunidade nesses encontros, nesse período que a gente estará juntos aqui. Então, pessoal, nós vamos começar nos apresentando. Nós vamos fazer diferente, né? Poderia pedir em outros momentos, cada uma fala o seu nome e tal. Mas não, dessa vez eu vou pedir para que vocês escrevam no chat, por gentileza, seu nome, o município e uma palavra que represente o seu eu digital. Lembrando aqui, tá, pessoal? A gente, claro, né? A gente tem pessoas mais novas, mas nós, professores que já estão um tempo na carreira aí, na sala de aula, na educação, a gente nasceu não nesse universo digital, nós somos adaptados a ele, né? A gente viveu a transformação dele, a maioria de nós. Alguns novos concursados, eles são essa geração aí, essa geração Z que falam. Mas então, por que que eu digo isso, gente? Porque ao final do encontro, vocês vão entender o porquê desse acolhimento, tá? O porquê vocês têm que escrever aí uma palavra que represente o seu eu digital. Então, vocês, por gentileza, vão colocando no chat o nome, cidade, o município aqui do nosso estado e algo que represente o seu eu digital. Lucimara, ela é de Curitiba e é básico. Isso, Lucimara. O básico. Então, eu coloquei ali um tipo basic, que é Basic. Tá, foi mal. isso, Deve que é o ser. mais ou menos. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Jean Carlo de Maringá, conectado. Muito bem. Eliane Sarandi, cansada. Onice Toledo, específico. Hélio de Castro, Apucarana, curioso. Adriane de Maringá, curiosa. Filomena Guarapuava, dedicação. Jocelita, Praia de Leste, que legal, de Paranaguá, expectativa. Renata de Curitiba. Depois a Renata faltou só sua palavra que represente seu eu digital, Renata. A Norma de Londrina tentando. Maria de Fátima e Biporã conectada. Leise Londrina experimentando. Acho que tem colegas ainda que não participaram, né, pessoal? Mais alguém?
agora, gente, eu vou escolher. E na verdade, eu vou deixar livre, tá? Eu gostaria que pelo menos uns três colegas, uns três cursistas, se pronunciasse e explicasse o porquê da sua palavra. Por que que você se reconhece através dessa palavra que você colocou no chat? Prof, eu vou falar, eu coloquei experimentando, porque nós, enquanto professores, igual você falou, já sou um pouquinho mais velha, né, de estado, mas eu acho que a gente sempre está experimentando e procurando caminhos aqui para a gente aprender, para a gente trocar, e sempre procurar levar o melhor para os nossos alunos, né, então por isso que eu coloquei experimentando, porque sempre a gente está buscando possibilidades novas, né. Verdade? Concordo plenamente contigo. Franciane, Prof. Levanta a mão. eu acho que o seu microfone está fechado, Franciane. Deixa eu ver. Ó, tá marcando que tá fechado o teu microfone ali. Eu vou fazer assim. Enquanto você arruma o seu som, eu vou. Tem uma filhinha aqui, adora esse recurso, gente, do Meet. Não sei se vocês viram que mudou. Agora vai aparecendo um númerozinho conforme o pessoal vai levantando a mão. Então, Franciane, enquanto você pode tranquilamente aí resolver o problema, eu vou passar para Norma, tá, Norma? Então, você é a próxima a falar. Eu coloquei, boa noite, eu coloquei Boa tentando, noite. porque eu me sinto assim, um pouco deslocada desse mundo tecnológico. Como a professora falou, eu sou bem mais antiga, né? Então, eu sempre vou tentando me adaptar a esse mundo tecnológico, mas eu tenho muita dificuldade e eu acho que é isso. Como professora, né, nós temos que nos adaptarmos, né, às inovações. Então, é tentando mesmo, diariamente tentando fazer, pelo menos, como ela disse, o básico também. É isso. Super entendo, Norma, e super acolho. E assim, ó, todo mundo passa por isso, porque a velocidade com que a tecnologia vai mudando, né, para a gente dar conta, é um eterno tentar mesmo. É super acolho e o que você falou faz todo sentido. Zenaide, Professora, eu coloquei o básico, porque é o básico do básico mesmo. Eu venho assim de uns formadores aí para trás que eu encontrei assim pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, porque eu sou o básico. E além de tudo, eu trabalho na PAI faz 32 anos, então é diferente da rede regular de ensino, bem diferente. As mídias, tecnologias todas. Mas eu conto com a colaboração de vocês todos, tá? Que vontade eu tenho de aprender. que bom. E assim, Zenaide, hoje a gente tem aprendido também uma coisa bem importante, o básico bem feito. Olha, um básico bem feito, ele também funciona muito bem, viu? E aqui estamos todos no mesmo barco, estamos todos para aprender. Vamos lá, tem mais uma colega que levantou a mão, foi a Tamara. Tamara, antes de você falar, a Lucimara colocou aqui no chat que a câmera dela está com problema. Ok, tá? Perdão, Lucimara, já ouvi aqui teu recadinho, tá? Tá bem, tá voltando aqui, prof. Já estou aqui vendo vocês. Ai, que bom. Obrigada. Tamara, por gentileza. Boa noite, pessoal. Prof. Karina, eu percebi aqui que a Zenaide, parece que ela entrou com o arroba, não está com o arroba escola, está com um e-mail particular, e aí não vai contabilizar na presença ali, o nome dela, daí tem que sair e entrar novamente com o arroba escola, Zenaide. Tá, obrigada, Tamara. Vou Nada. fazer isso. Obrigada. Obrigada, Tamara. Próximo, mais alguém gostaria de compartilhar, pessoal? Mais Posso alguém? falar, prof? Claro, pode falar.
Então, eu coloquei a palavra expectativa, porque por mais que a gente esteja conectado, que a gente esteja, né, com o que vem de internet, mas sempre surgem novidades, né? Então, a gente sempre está na expectativa do que a gente vai aprender além, quando se fala em mídia ou coisas semelhantes assim, né? Está aí a prova é o IA, né? Que agora está tomando conta, né? De várias áreas aí, e a gente também está aprendendo muito com ela. Então, por isso a minha palavra é expectativa. Muito bem. Próxima, Maria de Fátima. Boa noite a todos. Eu coloquei conectada, porque eu acho que eu desaprendi a assistir jornal, eu fico vendo as coisas pelas redes sociais, e com bastante cuidado por causa das fake news, e é interessante a gente estar nesse meio também, porque é assim que nossos alunos, eles sabem das coisas, ou se interessam, ou aparece alguma coisa para eles, é somente rede social. Se perguntar sobre TV, eles não sabem, acho que nem que canal procurar, né? E foi até engraçado que hoje um aluno, a gente estava conversando de alguma coisa, e ele falou assim, tal fulano é Sigma. Eu falei, Sigma? Eu só conheço o colégio aqui perto, né? E daí ele falou assim, é Sigma. E daí os outros começaram a falar também, que daí que eu fui pesquisar, que é alguém interessante, coisa e tal, né? E eu falei, nossa, a gente vai aprendendo, né? E minha fala é bem perto da Jocelita, a gente acaba buscando coisas novas, né? E a gente tem que se antenar com o que eles estão fazendo, para a gente poder acompanhar, né? Verdade. O que você falou é bem importante, porque o nosso aluno, gente, nem quando nós éramos criança e quando nós começamos a dar aula, não era a mesma educação e não era o mesmo perfil de aluno. E hoje, pessoal, não sei se vocês vão concordar comigo, nós não temos o mesmo aluno nem antes da pandemia. Ela se encerrou em 2024, 2023, eu acho que foi quando o mundo, que realmente a pandemia havia acabado, né? 23, 24, nós temos um perfil muito diferente hoje desses alunos pós-pandemia, né? E esse olhar diferente para a gente poder atingir nossos estudantes é muito importante. O Fábio Amaral, de Curitiba, ele colocou que o meu eu digital dele é analítico. Muito bem. A Franciane voltou, eu vejo que ela está na chamada, no Meet, não sei se ela gostaria de falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora, perfeitamente. Ah, tá. Não, professora, eu Tem algum falar microfone aberto também, gente, então acho que está interferindo. Eu estou num processo de aprendizagem, porque eu acho que eu estou sempre aprendendo. Eu fiquei 21 anos dentro de sala de aula, e aí ano passado eu assumi uma nova função dentro do núcleo de educação e parece que eu não sabia nada, principalmente em relação ao meu eu digital. Então, eu acho que a gente vai se acostumando com certas rotinas, né? E aí, quando há uma transformação, a gente sempre está nesse processo de aprendizagem, né? Então, eu acho que cada dia, os formadores, a gente faz formador há muito tempo, e mesmo assim eu acredito que todo formador, em relação à questão digital, eu aprendo algo diferente. Muito bem, faz bastante sentido, eu também me reconheço no que você falou. A gente se reconhece na fala de cada um de vocês, pessoal, porque nós todos estamos em contato com a educação, né? A Franciane colocou que agora ela está num outro momento, ela estava em sala de aula, agora está, acho que no núcleo, é isso, né, Franciane? Mas nesse sentido, ela também está em contato com o digital. Assim como os professores que colocaram que estão em sala de aula também estão em contato com o digital, e a gente tem aí os desafios que a gente precisa lidar com esse novo contexto. E olha que interessante, os desafios que a gente precisa lidar com esse novo contexto, e nós optamos por fazer uma formação em direitos humanos, né? Olha que legal. Será que esse nosso eu digital, ele vai contribuir com os direitos humanos? Ou então, o que será que tem a ver direitos humanos
com a tecnologia, com o mundo digital, com o eu digital. Então, isso é muito, muito importante e, ao mesmo tempo, assim, é muito complexo e, ao mesmo tempo, gente, muito relevante para a nossa prática. E como um todo, tanto com o pessoal que está no núcleo, como a gente que está em sala de aula, eu estou aqui com vocês também trabalhando como formadora, mas continuo em sala de aula. E é uma realidade, né? É uma realidade que todos nós estamos vivenciando e faz parte da nossa vida. A gente usa o RCO para fazer chamada, a gente usa o WhatsApp para fazer os grupos de turma. Então, o eu digital ele está bem forte aí na nossa realidade. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, eu vou seguir com o slide, tá bom? Então, esse foi o nosso acolhimento, tá, pessoal? Era mais contextualizar aí, a gente se reconhecer nessa questão digital. E lembrando que a nossa temática é clima escolar e o foco dela é em direitos humanos. Bom, aqui vários colegas, né, colocaram aí a cidade da onde que é, o município, né? E eu fiquei assim bem feliz porque tem colegas de várias regiões do Paraná. Isso é muito bom, porque vocês vão trazer a realidade de vocês. Eu sou de Foz do Iguaçu. A gente aqui em Foz nós somos parte da fronteira mais importante do Brasil, né? Então nós temos uma realidade bem atípica. E o nosso intuito aqui vai ser também, espero que eu possa compartilhar e colaborar aí muito com vocês. Bom, gente, fechando aí o nosso acolhimento e dando seguimento ao nosso encontro, a nossa comunidade se fortalece quando o seu saber se torna contribuição para o colega. Aqui no GE, transformamos nossas experiências em conhecimento vivo. É essa aprendizagem entre pares que sustenta cada encontro e cada sala de aula. Dando sequência, gente, nós vamos aqui assistir para a gente retomar alguns valores, alguns aspectos importantes do grupo de estudos Formação em Ação, tá? É aquela retomada que a gente sempre faz com os nossos estudantes, né? Toda aula que a gente entra, aquela retomada, porque já pensou, gente, o dia que chegar a gente falar uma vez só com eles, é quase ganhar na Mega Sena, né? Então, essa retomada que a gente vai fazendo com eles sempre, que é natural, faz parte do processo de aprendizagem. Então, nós vamos ter acesso a um vídeo aqui que vai retomar aí alguns valores, né? A colega Franciane colocou que não é o primeiro formador, a gente já fez vários, então é isso mesmo, a gente retomar, dar uma ressignificada aí no grupo de estudos. O Grupo de Estudos Formadores em Ação tem como missão fortalecer a qualidade da educação no Paraná. Nosso compromisso é promover a melhoria da aprendizagem, estimulando o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada em serviço. Valorizamos os saberes docentes, a troca de experiências e a aprendizagem entre pares, reconhecendo que a colaboração entre profissionais enriquece as práticas, amplia repertórios e potencializa resultados. O grupo de estudos é um espaço de estudo, reflexão e cooperação, no qual cada educador contribui, aprende e se desenvolve, construindo conhecimentos de forma coletiva e intencional, sempre com foco na prática e no impacto real na sala de aula. Formadores em ação, aprendendo juntos, fortalecendo até a profissão e transformando a educação. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo, sobre essa retomada de alguns valores, né, de alguns dos pilares do Formadores? Pessoal, dando sequência, e assim, para não ser também muito repetitivo, o grande foco nosso é o quê? É passarmos por uma formação continuada em serviço, que nos aprimore cada vez mais para que a gente possa desenvolver aulas que deem para o nosso aluno, que promova para o nosso aluno uma aprendizagem com qualidade, uma aprendizagem significativa. Então, esse é a grande missão do grupo de formadores. E ele é baseado em alguns pilares, né? Como?
formação entre pares, há uma troca, através de colaboração, por quê? De aprendizagem colaborativa, porque vocês fazem atividades ao longo aí da formação, metodologia ativa, porque vocês colocam a mão na massa, vocês também participam, desenvolvimento de autonomia, criticidade. Então, esses são os pilares aí do grupo Formadores de Ação. Seguindo com o nosso primeiro encontro, que ele é mais um acolhimento, nós vamos falar agora um pouquinho, pessoal, sobre o manual do cursista, tá? Então, nós temos uma diferença agora, uma novidade, que nós temos um assistente virtual no manual do cursista, tá? Então, por exemplo, você tem algum problema, né, em relação, alguma dúvida ou até algum problema em relação aos formadores, você pode pedir ajuda para esse assistente virtual. É aquilo que vários de vocês colocaram, né? A gente é conectado, a gente é curioso. Por quê? Porque as transformações elas estão cada vez num ritmo mais acelerado, que é próprio da característica que a gente está vivendo, da sociedade que a gente está vivendo. E a gente agora tem a IA, nós estamos numa fase da revolução, pessoal. Até eu sempre falo para os alunos que eu sou formada em História, nós tivemos 4 revoluções no mundo, tá? Nós tivemos a primeira, a Revolução Industrial, 1760, onde o homem começou a utilizar o tear mecânico, substituir a força do homem pela força do carvão mineral, não o carvão do churrasco, um outro carvão mineral. Aí depois nós tivemos a segunda Revolução Industrial, 1840, onde o homem começa a utilizar o petróleo, a eletricidade. E aí nós tivemos a terceira Revolução Industrial, pós Segunda Guerra Mundial, com a criação da informática. Porém, gente, os alunos, né, não sei, tem alguns colegas de história aqui, os nossos alunos acreditam que eles nasceram agora com smartphone, um monte de criação e é só viver. Não é assim? A história, enquanto o planeta Terra estiver aqui funcionando com pessoas dentro, nós estamos produzindo história. Então, nós estamos passando, gente, desde 2012, mais ou menos, pela quarta Revolução Industrial, ou Revolução 4.0, que ela começa lá na Alemanha. E um dos pilares, né, uma das grandes mudanças dessa revolução que nós estamos passando, e é por isso que a gente tem sentido muito na nossa vida os impactos dessa transformação, porque qual que é o objetivo? Qual que é um conceito muito básico de revolução industrial? Transformação profunda na forma do homem produzir, viver e se relacionar. E nós estamos passando pela quarta. Então, a gente está sentindo isso na pele, ou seja, eu falo para os alunos, galera, a gente está aí com toda essa tecnologia, com todos os confortos que nós temos na nossa sociedade, a gente está passando por uma revolução, nós estamos passando por uma transição, por um momento histórico. Então, pessoal, a gente utiliza e a gente vive isso sempre nas jornadas, né? Até, por exemplo, agora a gente tem um assistente virtual para te auxiliar caso você tenha alguma dúvida com o manual do cursista. Então, gente, com certeza na próxima jornada, no ano que vem, terá uma outra ferramenta também, um outro mecanismo para a gente poder utilizar aqui para facilitar a nossa vida. Eu coloquei aqui no chat o link do manual do cursista. Eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, tá? Para a gente aproveitar que esse encontro é só acolhimento mesmo, para a gente poder tirar alguma dúvida, enfim. E aqui, pessoal, eu vou clicar, na verdade eu já cliquei, abri o Gemini. Eu vou sair dessa página e eu vou entrar na página que eu cliquei aqui no assistente virtual, tá? Então, eu cliquei aqui e abri o Gemini. Eu vou pôr para vocês também, tá? Vou compartilhar com vocês aqui antes, daí eu já coloco para vocês. Aí, aqui, olha só. Aqui é a página onde eles criaram aí, né? Aqui tem acessar o manual do cursista no Google Docs. É o link que eu coloquei ali para vocês. Deixa eu colocar o link do Gemini também para vocês aqui no chat já.
ou chat. A gente nunca sabe se fala chat ou chat. Aqui. E aqui é a nossa inteligência artificial, que ele vai nos ajudar, um assistente virtual, tá? Do manual do cursista. Então, você pode colocar aqui uma dúvida, por exemplo, qual a porcentagem. Gente, eu tô com um computador que eu comprei no Paraguai, tá? Só quem mora em Foz do Iguaçu vai entender o que é isso. Qual a porcentagem de aulas, né, de presença? Aí os computadores do Paraguai, pessoal, eles vêm configurados com teclado americano. Qual a porcentagem de presença preciso para ser aprovado? Teve algumas mudanças, tá, gente? Em relação principalmente às faltas. Então, olha só. Aí você coloca aqui, ser aprovado no programa Formadores em Ação 2026, é necessário ter no mínimo 75% de presença. Isso significa que é permitido um máximo de 25% de faltas, né? O que corresponde a 10 horas de carga horária total do curso. Que é algo assim muito comum para nós, porque é assim que a gente trabalha para os nossos estudantes nas escolas, né? E é assim que a gente trabalha nos cursos que a gente faz, nas graduações, enfim, que a gente participou ou participa. Então, aqui tem o assistente virtual para nos auxiliar em qualquer dúvida, né? Que você já pode ir direto naquela informação. Alguém tem alguma dúvida em relação ao assistente virtual? Tá. Então, acredito que ninguém. Então, eu vou abrir aqui o manual do cursista para vocês, tá? Vou falar alguns pontos aqui que eu acho relevante a gente conversar. E assim, pessoal, o manual do cursista eu já coloquei lá na seção da biblioteca. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem olhar, podem recorrer a ele. E também me fazer perguntas, né? Para tirar dúvidas. Se eu não souber, eu também vou buscar aí junto com vocês, tá, gente? Lembrando, pessoal, meu primeiro ano no estágio Formadores em Ação, no estágio Formadores em Ação, é que eu era do estágio probatório. É meu primeiro ano no Formadores em Ação, tá? Então, eu também estou aprendendo bastante. Então, aqui, gente, é o nosso manual. Então, eu gostaria de ir para cá na parte das faltas, tá? Esse ano houve uma mudança, que são os temas que tem. Este ano, vamos supor, a Karina. A Karina faltou. Ela tinha uma consulta e ela faltou. Nós não precisaremos fazer a reposição da aula. Não será feita a reposição da aula, tá? Então, as faltas, gente, seja por qualquer motivo que você falte, se você faltar com atestado, essa falta será justificada, mas não abonada, tá? Então, não tem mais aquela questão de reposição. Ah, Karina, eu não vou poder participar da aula da segunda. Quais outros dias que você trabalha? Não tem mais, tá, pessoal? Então, assim, é importante a gente já conversar, né, sobre essa questão agora no início, para que depois a gente não passe por dissabores aí ao longo da nossa formação, tá? É legal também, gente, dar uma olhada, porque o nosso grupo ele é bem heterogêneo, ele é bem diverso. Então, tem colegas que estão no núcleo, a implantação deles, como o caso da Franciane, que falou que estava em sala, agora ela foi para a parte técnica. A sua implementação ela vai ser ela vai ser diferente, né, do pessoal que está atuando em sala de aula. Então, inclusive, esta parte, ó, está aqui grifadinho em amarelo. E tem algumas regras também, né? Por exemplo, no caso dos cursistas técnicos, né, que atuam no NRE e na CED, ou em unidades vinculadas, vocês podem fazer a implementação por meio de uma oficina formativa, né, com duração mínima de 50 ou 100 minutos, mas depois, quando eu for falar sobre implementação, a gente detalha bem isso aí, essa questão, né? Esse formato de implementação. E essa implementação você vai poder fazer no seu horário de trabalho, diferente, né, do curso, da formação. Então, o Formadores em Ação, quem está na CED, no NRE ou em uma outra unidade vinculada, não
pode fazer a formação no horário de trabalho, pode fazer a implementação. Diferente do professor que está em sala de aula, que ele pode usar a sua hora atividade para fazer a formação na escola, ou então ele também pode optar por fazer a formação num horário que ele não esteja na escola, tá? Então, isso aqui, né, para a gente retomar aqui, para ficar bem assim claro, para a gente não enfrentar problemas depois no decorrer da formação. Bom, então, pessoal, o que eu julgo importante mostrar para vocês, tá? Foi essa questão das faltas, que agora não tem mais como a gente repor. Faltou, mostrou o atestado é justificado, faltou, não tem justificativa, né? Tudo bem, você tem direito, né, de ter 25% de ausência. Então, justamente para a gente poder organizar aí a nossa formação, tá? Eu quero que todo mundo comece aqui o curso e termine o curso. Aí nós temos aqui a nossa conclusão, né, da jornada. Vocês terão um certificado depois de 60 dias, mais ou menos. Ele sai diretamente na nossa linha funcional, ele é publicado lá na nossa linha de formação. E os critérios que serão levados é a questão da presença, para você obter aprovação e, consequentemente, certificado, e também a média de 70 pontos para a certificação, né? Você tem que ter na avaliação aí somativa a média de 70 pontos em duas atividades, que a gente vai entrar já já e vai falar sobre elas. Aqui tem a questão dos nossos direitos, tá? Que vocês depois podem ler com calma, né? Os direitos, a questão de dar sugestões, e deem sugestões quando vocês quiserem, gente, é muito importante a opinião de vocês, justamente para melhorar. A questão dos deveres. E é isso, tá, gente? Inclusive, tem um link aqui, se eu não me engano, que fala sobre a nossa ementa, fala também, pessoal, na questão do plágio, das implementações, né? Fala que a questão aqui, ó, a lei de direitos autorais, que inclusive tem aqui o link da lei, né? Então, porque uma das avaliações aí do estágio probatório é você apresentar uma implementação inédita, né? Então, a gente precisa sempre, né? A gente passa isso muito com os nossos estudantes, né? A questão do plágio. Então, isso aqui é sempre bom lembrar, a gente sempre relembra aí com os cursistas. Uma outra questão, pessoal, é assim, eu não sei se vocês perceberam. A hora que vocês estavam entrando, estava pedindo uma autorização, não sei o porquê. E eu fui autorizando todo mundo. E é bom, muito importante, né, que eu não consegui olhar, porque eu estava atendendo vocês, se todo mundo estava com um arroba escola. Então, sempre entrem com o arroba escola, tá? Porque é ele que vai computar a sua presença. Ainda bem que a Tamara avisou. Se a Tamara não tivesse avisado, a colega poderia ser prejudicada. Outra coisa, pessoal, eu vou fazer a chamada no final do nosso encontro e vem um relatório do MIT. E nesse relatório, o estudante cursista, ele tem presença se ele ficar pelo menos 75% do tempo com a câmera aberta, tá? Por isso que eu falei para vocês presente na reunião com a câmera aberta. Por isso que lá no início eu falei bastantinho ali sobre a questão da câmera aberta, tá? É importante que você está dispondo o tempo aqui, né? Para estudar, tá aqui com a gente. Aí já pensou, né? Por contas, às vezes, de alguns detalhes aí, você não ter a sua certificação? A gente não quer isso, tá? Entendi. Eu vou sempre entrar com computador e celular. Ok. Tudo bem, Adriane. E aí tem os casos, né? A gente sempre tem as exceções, as particularidades. E sempre me procurem, vou falando comigo, tá? Pessoal, alguma questão, alguma dúvida em relação ao manual do cursista? Olha, o manual do cursista está lá no Saiba Mais. Qualquer dúvida, é só procurar lá, só me perguntar, tá? O que eu não souber responder, a gente aprende junto, procura.
Ótimo, perfeito, Maria. Eu quero até deixar para vocês, tá? Como você já me perguntou se eu faço grupo de WhatsApp, eu vou deixar para vocês. Se vocês acharem que querem fazer um grupo de WhatsApp, eu vou criar um link, vou colocar lá no mural e vocês vão entrando. Se vocês acharem, Karina, a gente tem bastante grupo de WhatsApp, enfim, a gente acha, vamos conversar só pelo e-mail ou só pelo Classroom, o grupo que decide. Então aí vocês no final eu pergunto, daí a gente faz uma votaçãozinha, tá? Então eu vou seguindo, pessoal. Quem gostaria de falar alguma coisa, gente? Gente, ó, aqui é um QR Code. Se alguém quiser testar, ele também dá acesso ao manual do cursista, tá? Ele abre aqui também essa página aí do Gemini, né? A gente nunca sabe como fala. Essas palavras norte-americanas, estadunidenses que vão fazendo parte aí do nosso português. Então, caso vocês queiram aí testar, fiquem à vontade. Bom, agora, pessoal, é o seguinte, chegou aquele momento, tá? Que a gente precisa da opinião de vocês, sobre o que vocês estão achando da formação. Já, Karina, já. Duas coisas, gente. Acho que o professor está acostumado, tá? Tecnologia, velocidade da luz e ser avaliado. Então, isso aí faz parte da nossa vida agora. Então, vou colocar o link aqui para vocês. Pode falar, Lucimara. Boa noite, pessoal. Já, né, cumprimentei a professora Karina. E uma perguntinha bem básica, professora. Qual é o número da nossa turma? Porque talvez nós não, né, não vamos usar agora, mas lá mais para frente a gente vai precisar. Então, Olha só, Lucimara, esse ano a nossa turma ela tem duas letras, MC. Eu entendi o que você quis dizer, porque quando a gente faz a avaliação, perde a turma, né? Então, a nossa turma é a MC Noite, é a turma C da noite, tá? MC Clima Escolar. Eu vou colocar aqui para vocês agora, pessoal. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês responderem o check-in, tá? Aqui está o link. Então, vocês fiquem à vontade. Qualquer dúvida, estou aqui. Entendi, Eliane. Qualquer coisa, Eliane, eu coloco depois no mural o link do Forms, tá? Para você preencher. Eu acho que eu já vou colocar. Vou colocar Eu lá estou nos conseguindo comentários, por tá? enquanto, professor, mas está caindo. Então, hora eu vou para o celular, hora eu vou no computador, porque está caindo. Então, não estou Entendi. conseguindo me manter num local só. Até eu demorei para entrar um pouquinho no curso por conta disso. Uhum. Tá? Não, ok.
O Prof. Karina, me fala uma coisa, ali na 6, ela fala de algumas metodologias que, na verdade, eu não conheço, eu coloco pouco aplicável. Sim, ou não aplicado, tá? Porque você, se você não conhece, na verdade também é um levantamento até para futuras jornadas e futuras metodologias para a gente trabalhar aqui no GE. Pode colocar pouco ou nenhuma, ou não aplico. Prof, ali aparece página de 1 a 14, mas não tem 14 páginas, tem? Não, às vezes ele dá esse número de páginas mesmo, a gente fica desesperado, mas ele é bem curtinho, esse Forms. Às vezes ele conta as perguntas também, aí ele fica como 14 páginas. Ok. Franciane já terminou, a Zenaide também. Jocelita. Prof, na verdade, estou tentando responder, mas não estou aceitando umas respostas das 6, como disse a outra colega. Só um pouquinho que eu vou entrar aqui, tá? Para olhar. A 6, você falou, né? Na verdade, a 6 e a 7 não está aceitando as minhas respostas. Ó, local de atuação principal. Você colocou na sala de aula, se você está na sala de aula. Tema de inscrição, educação e direitos humanos. A 6 e a 7. Tá, peraí que eu já vou sair daqui da 5. Cultura do erro. Tá. Uma das coisas que a gente pode colocar também, pessoal, nesse link aqui, na hora de dar uma opinião, é dizer assim, deles colocarem um ícone que você não conhece essa metodologia ativa. Porque, por exemplo, como é que você vai dizer se é muito importante, moderadamente, pouco importante, se a gente, enquanto professor, não conhece, tá? Você está clicando em cada resposta. Ó, cultura do erro, você está clicando todas elas? Verifica se você respondeu todas. E ali, na 7, você vai marcar quantas você achar que deve marcar, mas Eu sei, mas na eu 6. clico. Por exemplo, ó, cultura do erro, se é muito importante, moderadamente importante, enfim, eu vou dar minha opinião, eu tento clicar em cima de qualquer resposta que seja, no caso, e não aparece nada. Assim, o cursor não marca nada, não aparece xizinho, não marca nada. Ué, Nem na 6 e nem na 7, que é aprofundar os descritores, etc., não aceita o clique em cima. Tanto vai como... limpar. Pode falar.
Não, e daí eu mandei enviar, mas entendeu? Não, essas duas últimas perguntas não está aceitando a minha resposta. Vou tentar limpar o formulário e fazer de novo, vamos ver se vai dar certo. Isso, limpa ele e faz de novo, por gentileza. Estranho. Prof, não aceita mesmo. Tá, e você colocou seu arroba escola. Sim, Onice, confirmei. você entrou com o seu arroba escola, né? Entrei com o meu arroba escola, estou no Classroom. Ué, que situação, que estranho, né? Arroba escola.br. Confirmei o e-mail que ele pediu, né? Nas questões anteriores. E agora eu tento voltar, por exemplo, não volta, né? Mas está parado, literalmente parado. Eu vou tentar, sei lá, acessar de novo, vamos ver se vai dar certo. Fecha e abre de novo. Né? Vou tentar. E você está em sala de aula, Onice? Não, prof, estou readaptada, estou no laboratório de informática. Tá, então, mas você está na escola, né? Estou na escola. Tá, daí você colocou na escola, tá. Sim, respondi as questões normal ali. É estranho mesmo. Vou fazer de novo. Compartilhe o link ali no chat, prof, para eu tentar entrar por ali. Deu certo, né? Coloquei aí. Sim, obrigada. Onice, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passando os slides por conta do nosso tempo.
E caso não dê certo, a gente fica depois uns minutos, aí eu peço para você compartilhar aqui, tá bom? Agora está aceitando, prof, eu já compartilho. Ai, que. Não, então se está aceitando, beleza. Então deu certo. Então eu vou seguindo com os slides, tá? Para a gente continuar aqui a nossa, para não extrapolar a gestão do tempo. Bom, pessoal, então agora, né, que vocês responderam um check-in, nós vamos falar do nosso calendário, tá? Então, aqui vocês estão vendo os meses que comporão aí a nossa formação: março, abril, maio. Onde nós estamos? Nós estamos aqui na primeira semana de março, que é a semana de acolhimento. Depois nós teremos, da segunda à nona semana, as semanas dos roteiros, tá? E a 10ª semana, a semana de compartilhamento aí das implementações. Lembrando que antes até da semana, né, de compartilhamento, a gente tem, e até antes até de terminar a semana dos roteiros, nós temos duas datas que são muito importantes, que é o dia 24 de abril e o dia 30, que são os dias que nós precisamos entregar as nossas duas atividades avaliativas. Então, se alguém tem alguma dúvida, pode, né, falar, abrir o microfone. Então, essa aqui é a nossa organização para a nossa jornada 1. Tudo bem, pessoal? Bom, seguindo agora, tá? Então, o nosso cronograma, tá? E quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar, né? Os objetos de aprendizagem. De 2/3 a 6/3, o nosso acolhimento. De 9/3 a 13/3, semana que vem, educação em direitos humanos. 23 de março, de 23 a 27 de março, clima escolar e suas dimensões. De 6 a 10 de abril e de 13 a 17 de abril, relações entre educação em direitos humanos e clima escolar. 22 a 24/4 e 27/4 a 30/4, que a gente pega ali a semana de entrega de atividades, das atividades avaliativas, desafios da convivência na escola. E a última semana, né, da nossa jornada é a 1ª de maio, de 4 a 8/5, a semana dos compartilhamentos aí, dos feedbacks, tá? Então, a partir do nosso próximo encontro, a gente já entra já na temática, na questão dos direitos humanos, na questão da educação em direitos humanos, a gente entra na questão do próprio objeto de conhecimento da temática. Alguma dúvida? Então, seguimos. Certificação em frequência, né? Isso a gente já conversou. Eu conversei com vocês ali no manual do cursista. A gente fez essa retomada ali, quando a gente estava dando uma olhada ali por cima no manual, tá, gente? Então, o nosso certificado, ele será emitido aí diretamente na nossa linha funcional. Se nós obtivermos 75% de frequência e 70 pontos nas atividades avaliativas. Cada jornada, ela totaliza 40 horas, né? Que ela se dá como, gente? Através de encontros semanais. Nós precisamos fazer os nossos encontros de 1 hora e 40 minutos, tá? Para que vocês não sejam prejudicados aí nas certificações. E também em atividades assíncronas, né? A 1 hora e 40 minutos nos encontros síncronos. E nas atividades assíncronas, que são os estudos, o planejamento e a implementação das atividades. Alguma dúvida? Atividades avaliativas, meus queridos cursistas. Registro de acompanhamento formativo, RAF. Alguém já ouviu falar nesse nome? Então, nós temos uma ferramenta diferente, nova para nós agora, tá? Nesta formação. Quem lembra das duas ferramentas das jornadas do ano passado? Valendo 1 ponto na média.
Eu falo isso, eu nunca dou para o aluno. Falo, gente, quem responder ganha um ponto na média. Eles esquecem no final do trimestre. Pode Era falar, Marta. uma era o diário, não era? Isso, O diário e a implementação, né? isso. E aí tinha o portfólio, né? Depois ele passou a ser o portfólio. A Norma quer falar também? Não, ela já respondeu, eu ia responder. O portfólio eu ia falar, né? A implementação. Isso. Então, agora, pessoal, vocês terão um RAF que vale 50 pontos e ele será entregue até dia 30/4 e também a implementação, caderno de implementação, tá? O RAF, ele será parecido com o que era, pode falar, Norma. Oi, Norma. Desculpa, professora, foi sem querer. Eu achei que eu tivesse que desativar a mãozinha e apertei de novo. Perdão. Tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, nós temos um caderno também, tá? Eu tenho ele já postado no Classroom de vocês, depois eu quero abrir para vocês, porque hoje é o nosso momento do acolhimento, então a gente aproveita e já vai mostrando todos esses pormenores, tá? Então, RAF, valor 50 pontos, entrega dia 30/4. O relato de implementação, que é um caderno agora, ele vai ser entregue dia 24/4. Então, agora a gente vai falar primeiro do RAF, tá? Então, nós temos a nossa sala de aula, o nosso Google Sala de Aula, que é o nosso espaço virtual, onde tem o link das nossas reuniões, onde tem os roteiros de cada encontro nosso, né? Eu até já vou anotar aqui para a gente fazer depois a votação, se a gente quer o grupo do WhatsApp. E os avisos gerais, tá? Então, é o nosso Google Sala de Aula, é a nossa sala. Norma, você levantou a mão agora? Você quer falar? Ah, tá. Continua, tá. Então, vamos lá. E as atividades, né? Também tem as atividades, os materiais de estudos, as atividades avaliativas e o fórum para tirar dúvidas. Então, agora, gente, nós vamos falar um pouquinho do RAF, tá? E antes da gente falar, nós vamos falar de uma outra mudança também, de uma outra novidade, e que eu lembro que no início lá eu falei, pessoal, vocês vão entender o porquê o nosso acolhimento está perguntando para vocês uma palavra do eu digital. Porque agora, gente, todas as jornadas, tá? Eu tenho IFA na escola, então eu estou inscrita como cursista no IFA. Todas as jornadas, elas têm um tema transversal, que ele será abordado, um tema gerador, um tema transversal, que ele será abordado em todas as discussões, em todas as atividades de todos os GEs, dos 45 temas do GEs, que é a questão da cultura digital, que ele tem 2 focos muito importantes: cidadania digital e inteligência artificial. Vocês conseguem fazer uma relação? Vocês conseguem perceber a relação da nossa temática entre clima escolar e educação em direitos humanos com este tema? Com um deles, ou com os dois, ou com nenhum? Alguém gostaria de compartilhar? Vocês conseguem identificar educação em direitos humanos, clima escolar, com esse tema gerador? Pode falar, Fábio. Bom, na verdade, o cruzamento entre os temas que você falou, ele se dá de uma maneira bem natural, porque meio que a vida hoje ela acontece no meio digital, né? Em especial na questão dos estudantes, você vai ter uma troca muito grande ali, os conflitos acontecem muito nesse ambiente. Esse ambiente ele é muito gerador de uma série de questões fora da parte dos bytes aí para a vida real, né? Então a gente tem que ter, quando sei lá, 2021, 2022, começou essas discussões sobre a proibição de celular em sala de aula, eu sempre me coloquei contra, porque é um negócio que a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a moderar, a gente tem que entender que esse negócio vai fazer parte da vida da gente para sempre. Não tem, vai virar uma extensão do corpo da gente.
Não tem como evitar, não sei que a gente tem um cataclismo aí que a gente volta para a Idade da Pedra. De uma maneira geral, as coisas não vão conseguir se dissociar da tecnologia, principalmente essa questão hoje, né, inteligência artificial e a internet. Então, compreender essa dinâmica, compreender como se postar, né, numa relação digital, a questão da cidadania digital, né, como aprender a se comportar mesmo, né, para não... eu coloquei lá no início, né, a questão do analítico nessa parte, né, você tem que saber muito bem onde você está entrando, o que você está vendo. Às vezes você tem até, se procura alguma coisa em algum site que ele tem uma certa referência para você, mas você não sabe quem que escreveu porque ele não está assinado, né, às vezes aquilo que você está lendo. É diferente de você ler um livro, você sabe quem é o autor e o que aquele autor pensa. Então, são dinâmicas diferentes que você tem que ter e que exigem muito mais do que as pessoas normalmente usam, né. E a inteligência artificial acaba sendo uma armadilha brutal também, né, que só aprofunda as dificuldades para compreender o que é correto, o que não é, o que está certo de eu fazer ou de eu passar adiante, enfim. Muito bem, muito bem. E nós tivemos uma formação, complementando o que você falou, Fábio, essa questão da cidadania digital. A gente tem hoje serviços do Gov, por exemplo, que nós temos populações do nosso país que não têm acesso à internet, que não sabe ler e escrever. Então, às vezes uma assistência, um auxílio doença, às vezes é uma empregada doméstica, é registrada, né? Quando é. Mas hoje elas conseguem pagar o MEI, né? Esse trabalhador consegue pagar o MEI, mas ela não consegue. Como é que vai? Então, a questão também dessa cidadania digital, né? Esse acesso digno a esse mundo digital. Alguém gostaria de falar também, gente, de contribuir? Pode falar, Franciane. Olha, eu vivo em um eterno conflito em relação a essa questão da entrada da tecnologia na escola. Porque, assim, houve uma época em que eu sempre falava que a escola estava muito atrasada, né? Então, assim, o médico do século XIX, se ele chegasse no hospital hoje, ele não conseguiria operar um paciente. Já o professor do século XIX, ele entrando dentro de uma sala de aula, ele consegue fazer isso. Então, assim, e isso é algo assim que realmente me angustia, porque quando essa tecnologia ela entra dentro da escola também, ela não é de fato revolucionária. Então, tá aí o excesso de plataformas que a gente sempre, né, critica, então que nem sempre ela é favorável ao aluno. E ontem eu estava justamente assistindo um podcast com um teórico da educação e ele fala sobre essa questão, né, de que países do primeiro mundo, na Europa, por exemplo, que levaram, né, muito antes do Brasil essa tecnologia para dentro da escola, eles viram que ela não foi tão benéfica, né, e eles foram recuando nesse processo. Então, assim, eu não sei se dentro da escola ainda... Claro que é fundamental o papel do professor, nada vai substituir o papel do professor em sala de aula, né? Mas até que ponto ela é benéfica, até que ponto... Eu concordo com o colega quando ele fala que o celular realmente ele é uma extensão, né, da nossa vida, do nosso corpo, mas até que ponto ele é tão necessário, assim, dentro da escola, por exemplo, até que ponto nós não estamos criando uma geração mais ansiosa por conta de tudo ser muito rápido, né? De tudo tem que ser para hoje. Os vídeos são muito rápidos, a gente não tem mais paciência de assistir um vídeo no vezes 1, sempre tá vezes 1.5, né? Vezes 2. Então, assim, isso é algo que eu vivo num sentimento dúbio, assim, né? De que como lidar com isso de forma benéfica dentro do espaço escolar, dentro da educação, e até nós mesmos, né, profissionais da educação, né?
é muito complicado. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela traz uma revolução, mas ela também, será que não está nos deixando pessoas mais acomodadas? Eu vejo assim os meus colegas que estão há mais tempo no trabalho burocrático, eles têm mais praticidade de trabalhar com a inteligência artificial. Muitas vezes eu esqueço que eu posso utilizar essa inteligência artificial de forma, né, para me auxiliar. Então, eu tenho sérios conflitos em relação a isso. Na verdade, eu concordo com o que o Fábio falou, concordo com o que a Franciane falou, e também, gente, assim, é algo que nós estamos passando por uma fase da humanidade, né, uma fase da nossa história muito complexa. Porque, veja bem, não sei se vocês vão concordar comigo, nós nem a tínhamos feito, nós não tínhamos conseguido ainda fazer com que o nosso estudante conseguisse interpretar um texto. Aí veio a internet, aí veio a tecnologia. E eu fico muito preocupada. Eu acho que foi, eu não sei quem que falou também. Não sei se foi o Fábio, algum cursista, alguém falou no início. Eu acho que foi uma prof que falou assim que precisa fazer com que eles saibam o que eles estão consumindo na internet. E aí, além de tudo, pessoal, tem essa questão da rapidez que a Franciane colocou. A gente não consegue mais ouvir um áudio em 1 minuto, a gente acelera, a gente tem que ser coisas cada vez mais rápidas e rasas, e é endorfina para o cérebro. Então, assim, eu vejo que a gente está numa situação assim bem desafiadora. Porque não é só nós enquanto professores, é a gente também enquanto ser humano. Porque como a gente também utiliza e depende muito desses meios, a gente também se vê às vezes atropelado, né? Que nem o Fábio colocou. O Fábio tem condição de ver, quem será que escreveu esse texto? Mas, gente, eu tenho familiares que têm nível superior, que vêm me falar coisas que vê na internet, que eu falo, mas aonde você viu? Não, porque apareceu aqui, porque eles acreditam que deve ser um livro digital, né? Que tudo que aparece tem alguém que escreveu, que é verdade. Então, eu vejo assim que a nossa realidade é muito desafiadora também. Eu vejo em sala de aula os meninos têm que estudar, têm que analisar, interpretar, porque eu também sou de história. E eu falo, meu Deus do céu. Aí você hoje competir com o professor, que nem a Franciane falou, né? Se aparece um professor lá do século XIX, ele dá aula de boa, porque ainda está todo mundo enfileirado, com giz, né? Mas, assim, a gente precisa fazer os nossos alunos usarem a internet, não tem como voltar atrás, mas de forma crítica. E a gente também pode. Ó, temos aqui o Fábio e depois a Lucimara. Podem falar. Eu só quero, essa questão, eu acho que resume sempre a questão de como utilizar, né? O problema da internet é que você tem uma série de distrações ali, de coisas inúteis. É aquela coisa, hoje o celular da gente, às vezes, tem mais memória que o notebook que a gente está usando agora. Então, assim, a gente tem um baita no computador, a gente tem uma baita numa ferramenta e resolve a vida da gente, assim, em muitos aspectos, né? O problema é que a molecada, em geral, não sabe sequer buscar um termo para ver como é que escreve corretamente certa palavra, né? Então, esse é o grande problema, eu acho, assim, do uso positivo da ferramenta. Eu acho que isso vai levar algumas gerações até que o negócio... Porque para a gente, né, que veio do mundo analógico, a transição é muito difícil, é muito difícil. Concordo. Lucimara? Na verdade, o Fábio colocou o que eu iria comentar, né? Que as nossas crianças estão lá grudadas no aparelho celular, mas eles não sabem fazer uma pesquisa decente, são muito rápidos nas plataformas ali, que eles estão habituados, mas eles não sabem utilizar para os meios educativos. E a ansiedade que nós estamos com essas crianças, quando você, por algum momento, recolhe esse celular ou impede que ele, né, utilize
Então, eu tenho adolescentes que chegam lá na nossa sala em crise de ansiedade, porque eu preciso do meu celular, porque eu preciso ver se a minha mãe ligou, se não sei o quê, se não sei o quê, se não sei o quê. Então, assim, nós estamos reféns, né? Nós estamos reféns dessa tecnologia, e como aí os colegas já mencionaram, que os nossos estudantes não sabem usá-la, não sabem, né? Então, assim, eles vão lá fazer redação Paraná, eu não sou professora de língua portuguesa, eu sou de biologia, mas eles vão lá e eles não sabem começar um texto, né? Então, vão escrever um texto totalmente errado. Então, está fazendo lá pelo celular, o celular está corrigindo, eles vão fazer um texto primeiro manual, depois para transcrever, eles não sabem. Então, assim, nós estamos vivendo dias difíceis, pessoal, né? A maioria de nós aqui do grupo já estamos há um longo tempo em sala de aula, acredito eu, e eu tenho ficado meio deprimida, assim, com os nossos, né, a nossa caminhada e o nosso dia a dia. Então, desculpe o desabafo um pouquinho. Não, e aqui é um momento disso também, pessoal. E vocês sabem que vocês me deram uma ideia? Vocês podem usar a implementação de vocês para sinalizar para a CED que esse tanto de plataforma não é legal. Eu sempre parto do princípio que a gente pode falar tudo, né? Não que eu nasci assim, tá, gente? Aprendi muito nessa vida, errei muito, né? A gente pode falar tudo, mas sabendo falar. Então, eu acho assim que a gente pode talvez pensar em implementações, já que crime escolar e educação e direitos humanos, nós temos professores que estão readaptados, professor em sala de aula, professor que hoje está no núcleo, fazer implementações que levem essa reflexão para a SED, desse tanto de plataforma que nós estamos em sala de aula, a gente vê que isso não está sendo bom para os estudantes. Pode falar, Lucimar. Só relembrando que no início desse ano letivo, nós tivemos no estudo de planejamento uma pesquisa, né, onde nós tivemos a oportunidade de responder. Acho que os colegas aí lembram dessa pesquisa com, né, um número bem grande de questões, e eu fui uma pessoa que fui lá na última questão, e eu coloquei realmente isso, dessas plataformas que eu tenho muita dificuldade, né? O meu é o antigo Quizzes, e, meu Deus, as crianças da minha comunidade é extremamente desprovida de um monte de coisas, uma comunidade economicamente muito vulnerável, então os meus estudantes não têm internet, eles, né, têm uma gama de dificuldades assim, e esse quizzes eu tenho que estar semanalmente, então aquele laboratório está sempre preocupado com todas as plataformas, e isso está muito difícil. Eu aproveitei aquele momento, né, aquela pesquisa que nós tivemos, eu realmente sinalizei isso, professora Karina. Eu espero que meus amigos também tenham, né, aproveitado, porque esse espaço acho que era exatamente para a SED nos ouvir. Exatamente, pode falar, Bem, professora, acho que a gente está numa encruzilhada complicada, porque, assim, o que os colegas falaram, acho que também se aplica a mim. Nós somos migrantes da internet, nós não somos nativos, né? Como os nossos alunos. A gente migrou, a gente veio, foi aparecendo, aquele negócio todo lá. Os nossos alunos são nativos, só que eles não sabem lidar com isso, e aí a gente também está... são dois cegos, um tentando conduzir o outro. Né? Acho que essa questão é bem complicada, né? E aí tem outros problemas que talvez, né, que a internet ela tem um problema que lá você pode escrever tudo. Lá a gente pode escrever tudo, os nossos alunos, né, igual os colegas falaram, eles estão expostos a uma série de situações, e muitas vezes a gente não sabe também como lidar com isso, né? E aí talvez esteja cometendo um pecado, mas talvez o nosso aluno estando direto nessa plataforma, não na plataforma, mas trabalhando com o celular, fazendo esse tipo de coisa, para procrastinação é um clique. E esse procrastinar é um problema sério. Eu procrastino, às vezes a gente quem não faz isso aqui? Mas a gente ainda tem o filtro. E o meu aluno hoje de 12, 13, 14 anos, como é que faz isso? Então a gente tem que... É uma encruzilhada bem complicada que os colegas estão falando e que está todo mundo certo, né? Concordo.
Onice. Prof, eu só queria fazer uma colocação, na verdade tenho pensado há tempo sobre isso, que na verdade a gente está falando da questão de direitos humanos, né? Na verdade, se você pensar, hoje em dia, o que é mais importante, o que rege a sociedade, o mundo, de uma forma geral? São os dados, né? A briga é pelo banco de dados. Então, se você pensar nessa questão de inclusão digital, a gente pode levar um pouquinho mais para frente, na verdade, está tendo uma desumanização, entendeu? As pessoas não são, né, que falam de direitos humanos. Na verdade, essa criação, essa luta por dados, ninguém está aí com você. Eles querem saber os seus dados, as suas preferências, entende? E o grau de, não digo nem manipulação, porque a gente não é nem manipulado, você é levado a, né? Hoje, muito próximo, na verdade, já ocorre, é só a gente ver os livros lá do Harari, né? Que a gente vê que a gente é totalmente manipulado pelos dados. Então, ocorre literalmente isso. A gente acha que a gente está se apossando de alguma coisa, na verdade, a gente não está se apossando de nada, a gente está sendo apossado, né? E se você levar em consideração todo o contexto social, esses dados estão sendo utilizados, inclusive, para desumanizar grupos específicos de pessoas. Verdade, gente, é uma tese de mestrado, né? E doutorado. Você acha? Mas é complicado. Verdade, concordo com todos vocês. E nós estamos no olho do furacão. E na sala de aula, com essa juventude e com as exigências agora de algumas tarefas novas, né? E eu acho que a gente precisava de uma inteligência, de uma consciência humana, né? De uma consciência humana, enfim. E vocês estão acompanhando a guerra, né? É um tal de drone para cá, drone para lá, enfim. Bom, gente, eu não passei. Esse aqui não é o slide que eu baixei para vocês. O slide que eu baixei para vocês é um outro que tem bem o dia da nossa. Eu não vou colocar, porque senão eu vou perder tempo a gente para não, né, estourar nosso tempo, que nosso encontro vai até 8h20. Então eu coloquei aqui o horário da nossa reunião, tá? Que é às 18h40, está lá no Classroom, o dia que é todas as segundas-feiras, e o link do nosso Meet, que é o link do nosso Classroom, tá, pessoal? Aí tem lá o e-mail, o meu telefone, perdão, tá, gente? Acabei não passando aqui para vocês. Mas agora, gente, olha só, ele não falou muito sobre o RAF, mas eu quero falar um pouco sobre ele, explicar para vocês o que é isso, tá? Então, assim, para fechar nossa discussão, e eu acho, na verdade, não é para fechar, só para dar um norte, porque ela vai voltar muitas vezes. Nós vamos entrar ainda em direitos humanos a partir da semana que vem. Eu acho, gente, concordo com a Eunice, nós somos, parece que a gente é fantochinhos, né? Às vezes eu tenho a impressão que a gente era muito feliz e não sabia, lá na década de 2000 ainda, em 1980. Enfim, mas também não é muito sábio falar isso, porque tinha algumas coisas que eram muito ruins, a gente acabou superando, né? Eu só sei que é o BO que a gente tem, a gente vai ter que achar um jeito de resolver isso. Professora. Pode falar, Hélio. Pelo menos tinha o vinil, né? Ô, delícia, né? Verdade. E então, gente, só que assim, ó, aproveitem os espaços que vocês têm, que a gente tem, de falar. Ah, no Forms, o que precisa melhorar? Coloca, pessoal, realmente não dá, dá a sugestão, é muita plataforma, não está sendo assertivo, porque o objetivo do GE não é a gente promover uma prática em sala de aula efetiva, de qualidade. Então, gente, com a educação, a gente pode falar tudo, pode se colocar, pode fazer as críticas. Como a colega falou que usou lá a questão da avaliação que foi feita no início do ano, né? E a gente sempre colocar, porque nós somos os professores e estamos em sala de aula, o pessoal que está no núcleo também, que faz esse contraponto entre a SED, que faz essa ponte entre a SED e a gente, né? E o pessoal que está na escola. Meus queridos, para terminar nosso encontro, eu vou falar das duas avaliações, tá? Se alguém quiser voltar a falar da questão do digital, pode falar, não tem problema algum.
Só vou usar os momentos finais aqui, porque vocês já vão ter um RAF no próximo encontro. Esse RAF aqui, gente, ele vai ocorrer em alguns encontros, tá? Vocês vão fazer durante os encontros. O que que é esse RAF? É um conjunto de questões que vocês responderão ao final ou no meio do nosso encontro. Então, eu sugiro, é um Forms, tá? É um Forms que vocês vão preencher durante o nosso encontro, né? De acordo com o que a gente for trabalhando. Esse Forms, ele só pode ser logado com o nosso @escola. Por quê? Porque ele será interligado a uma plataforma chamada Looker, e essa plataforma vai mostrando para vocês, à medida que vocês vão realizando os RAFs, as notas que vocês terão, tá? Como se fosse um BI, como se fosse aquela parte da avaliação da RCO. Então, por exemplo, no próximo encontro, vocês farão um RAF. Depois, no encontro de 16, são 6 encontros, tá? Não serão todos. Então, em 6 encontros, a partir da semana que vem, durante as nossas formações, vocês acessarão um Drive, um Google Forms, com o @escola de vocês, porque senão acontece a mesma coisa aqui no Meet, não é computado, e vocês farão essa avaliação. Meus queridos, vocês só poderão responder uma única vez, tá? Então, como é que vai acontecer? Vocês responderão todos esses RAFs, depois eles serão divididos por 6, e a média máxima será 50. Vocês poderão acompanhando através do Looker, tanto eu quanto vocês, como que, por exemplo, quanto que a Unice tirou no RAF 1, quanto que o Hélio tirou no RAF 1, a Franciane também no 2, a Lucimara. Então, vocês poderão acompanhar, tá? Esse instrumento, gente, ele é de extrema importância porque ele pode contribuir para a sua aprovação ou não dentro da nossa formação, tá? Então, o que que é o RAF? Registro Avaliativo Formativo. São questões, não é para fazer prova dos 9, não é para com pegadinha, não. São questões assertivas, sérias, a partir do que foi trabalhado no roteiro. Só pode responder uma vez. Karina, por exemplo, teve uma aluna agora que colocou ali no chat, uma cursista, que ela acabou a bateria dela. E a gente sabe que a internet, ela oscila, às vezes tem queda de energia. Não deu para terminar, ele vai ficar aberto, mas assim, sugestão, pessoal, como essa resposta só pode ser enviada uma vez, utilizem o nosso precioso tempo da formação. Já que a gente tem que fazer 1h40, utilize o tempo da formação, tá? Nesta hora eu não vou poder responder nada, tá? Não posso me pronunciar, Deus me livre, porque você sabe que as nossas aulas são gravadas, nossos encontros. Deus o livre, eu falo alguma coisa, depois eles entendem que eu ajudei vocês, eu acabo prejudicando, não é minha intenção. Então, este é o RAF. Alguma dúvida, gente? Alguém quer colocar alguma coisa sobre ele? O prof tem se liga dele, se a gente não acertar? Não tem, Leise. Por isso que eu falo, tá? A gente pode não dar só 10 minutos, a gente pode se organizar e deixar uns 20, 15 minutos para vocês fazerem com bastante calma, tá? Pode falar, Norma, depois a Franciane. Oh, desculpa. Depois você, Eunice. Digamos que no dia do programado para o RAF, eu tive que faltar. Aí eu perco a chance de fazer o RAF ou posso fazer depois? Você pode fazer. Você pega a gravação da aula e você faz o RAF, tá? Franciane? Prof, mas daí tá. Então, isso vai substituir o em ação ou vai ter o em ação e mais esse RAF? Vai ter o em ação mais o RAF. Ah, tá.
Vai ter o em ação e esse RAF são perguntas a respeito do que a gente trabalhou. Muito deste em ação também. Onice? Não, professor, eu ia falar que exatamente por causa dessas dúvidas que vão acontecendo ao longo da jornada, que eu acho que é interessante a gente ter o grupo no WhatsApp, que daí a gente tem uma forma fora do institucional para que a gente possa se comunicar, enfim, um ajudar o outro. Beleza. Bom, daqui a pouquinho eu já faço. Eu vou falar agora do caderno, que aí a gente já está entrando nos minutos finais, nos 10 minutos finais da nossa formação, e aí a gente já faz aqui a votação, pelo que eu estou vendo, né? Tem bastante gente a favor do grupo, e aí eu já crio o link e coloco no mural para vocês. Agora, o caderno, pessoal, esse RAF, ele vai ficar aberto, tá? Vocês fiquem tranquilos, vocês não serão prejudicados. Só que a colega até brincou, né, do se liga. Ele só pode ser entregue uma vez. Então, por exemplo, a Onice enviou, ela não vai ter outra oportunidade de responder. Ela pode ter, Karina, ó, eu vou responder depois, tá? Vou terminar o formadores, agora eu vou responder com calma aqui, que eu preciso interpretar bem as questões e tal. Tudo bem, não tem problema. Só que vocês só poderão responder uma única vez, tá? Então, por isso que a gente vai dar tempo assim bem tranquilo para fazer, para justamente as coisas ocorrerem da melhor forma possível. Nós não temos ainda, gente, qual será a ideia de implementação que vocês farão, tá? Mas nós temos já o caderno de implementação que vocês farão. E eu vou abrir para vocês aqui, porque eu acho pertinente mostrar, porque ele está bem, na verdade, a Franciane perguntou dos em ação. Este caderno aqui, ele vai contemplar o em ação também, tá? Então, este aqui, pessoal, vocês ainda não têm a proposta para fazer, mas este é o caderno, tá? Então, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 partes, tá? Vamos lá, então. Nome, tema, turma, tá? Essa é a parte aqui, a primeira parte do caderno de vocês. E aqui ele fala das orientações, tá? Depois, tem as orientações do seu caderno, tá? Aqui tem a apresentação, aqui fala uma orientação para você preencher, para que ele serve, e aqui tem uma outra orientação, né, para o seu relato de implementação, que vai ter as rubricas, né? As orientações aqui contam a implementação, tá? Aí, gente, tem a outra parte que lembra que a gente tinha um portfólio, que a gente tinha que pegar um link, pegar a foto do print da turma e colocar, que a gente fazia em algumas reuniões? Terá esse portfólio, ele e esse diário também, que em um momento ele foi chamado de diário, depois virou portfólio, ele vai se acoplar ao caderno. Olha só, o que vocês farão? Em algumas reuniões, vocês colarão o link das atividades do em ação que vocês farão. Geralmente em grupo, naquelas salas temáticas. Bem tranquilo, tá? E depois, por fim, pessoal, no nosso caderno, tem aqui o relato de implementação. Então, o que vocês precisam ter nesse relato de implementação? Os seus objetivos, o que você quer com a sua implementação, a metodologia, né? Como que você vai aplicar, a descrição das ações, resultados alcançados, sua reflexão final, o que você achou, né? Feedback da informação, feedback da observação, que você pode pedir para que colegas, né, deem um retorno para você, e as evidências e depoimentos. Então, a implementação, ela vem para essa parte do caderno. Aqui no final, ainda tem a questão de uma síntese, tá? Vamos supor, vocês vão apresentar. Então, a Eunice, a Norma, o Hélio, todo mundo, o Fábio, todos vocês vão pegar e vão fazer um resumo aqui, ó. Bem resumidinho, né? Colocar o quê? O seu nome, o tema, o local, o público, resumir ali em tópicos aquelas partes da implementação, os objetivos, os resultados, reflexão, e aqui as evidências, que são as fotografias, enfim.
né? Um vídeo, um link, algum documento, um questionário que você aplicou. Então, esta é a nossa segunda atividade avaliativa, tá? Então, o RAF ele vai sendo feito a cada alguns encontros. O caderno de implementação, você vai preenchendo ele ali com seus dados, até depois na próxima aula, vai ter uma aula que a gente vai usar, galera. Vamos aproveitar agora, já vamos preencher a primeira parte, a identificação, né? Usar uns minutos do nosso encontro, e vocês vão preenchendo, vão pensando aí na implementação de vocês. E é isso, ó. E essa parte dos links, né? Que é pegar o link do formação em ação e colar. Então, estas são as duas atividades avaliativas. E se alguém quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta. Tudo bem, pessoal? É tranquilo o caderno de implementação, né? O RAF também, gente, ele é tranquilo. São 5 questões, se eu não me engano, tá? Que vocês vão responder a cada encontro, que vocês vão responder ali a cada conversa nossa, a cada troca de informações, compartilhamento, tá? E por fim, né, nós vimos hoje, fizemos aí um baita de um levantamento. Deixa eu só aproveitar que eu estou no nosso Classroom, vou para o mural, né? O nosso Classroom, esse aqui é a nossa sala, NC Noite, né, da segunda-feira, e abrir aqui os slides, que aqui tem, né, para terminar a nossa formação de hoje, aqui nos nossos slides lá no finalzinho, tem aí no meu telefone, o link, o horário certinho da nossa aula, né? Que tudo certinho. E tem o Saiba Mais também, logo depois, que tem aqui os materiais, tá, gente? Tem o quiz de perfil de cidadania digital, um autodiagnóstico de saberes digitais, cidadania digital, que é como a escola pode ajudar, o manual do cursista. Então, tem aqui alguns materiais que, inclusive, pode ajudar vocês na implementação. Pessoal, então vamos fazer uma votação. Quem quer criar o grupo? Vocês acham melhor criar o grupo de WhatsApp? Levanta a mão, por gentileza. Então, gente, ó, nós estamos em 18, todos levantaram a mão, tá? Então, eu vou colocar o link no mural do Classroom para vocês irem entrando, tá? No nosso grupo do WhatsApp. E por lá a gente vai conversando, vai trocando ideias, né? Vai tirando as dúvidas. Tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Professora, eu não gosto de WhatsApp, assim, sabe? Eu prefiro o mural. Tem algum problema? Ficar só no mural e e-mail? É Não, obrigatório entrar nesse grupo do WhatsApp? Porque não. eu participei e nunca precisei entrar, sabe? Porque você Aham, sempre posta ali no mural, né? As isso. reuniões. E, e, Então, e se caso você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem pelo próprio mural ou então pelo e-mail, que daí a gente conversa, né, sim. pessoalmente, né? Aham. Então, eu vejo que Tá. não tem problema algum, não. Ah, Pode sim. falar, Eunice. Não, prof, acho que foi sem querer. Já falei. Obrigada. Então, gente, este encontro, ele é um encontro, assim, mais mesmo de mostrar para vocês como que vai ficar a nossa jornada, né? Houveram algumas mudanças. Dois instrumentos, eles meio que se acoplaram, se transformou no caderno de implementação
e aí surgiu o RAF. Só que eu acho que, meio a tudo isso, a gente tem um tema transversal, tema gerador, que é cidadania digital, inteligência artificial, e o nosso tema, que eu acho assim que é o melhor tema que tem, que é clipe escolar, educação em direitos humanos. E eu tenho certeza que sairão excelentes implementações, sairão ideias muito boas desta turma aqui. E, gente, se caso vocês não têm mais nada, não querem falar mais nada, que eu sei também que o horário acabou chegamos no horário, vocês estão liberados, tá? Tenham uma excelente semana. Se alguém tiver alguma dúvida, eu ainda posso ficar por aqui. E um bom restinho de noite para vocês. Tchauzinho. Boa noite. Karina, só uma coisinha. Você falou que está com Pode IFA, falar, né? Fábio. Falou que está com IFA. Isso. Eu que Tô. faço.